O réu, por sua vez, nesses delitos, deve ter a plena consciência de que membros da organização criminosa que pertence efetivamente empregam arma na sua atuação criminosa. Consequentemente, a denúncia, conforme dispõe a doutrina, deve narrar de forma minuciosa a circunstância em que a arma de fogo foi utilizada por um ou mais membros da organização criminosa, no contexto da realização da sua atividade fim, bem como a plena ciência do acusado sobre essa circunstância. Com a máxima vênia, não verifiquei na inicial, acusatória, esses pressupostos imprescindíveis para a caracterização do crime de organização criminosa. No que tange aos crimes de dano qualificados, artigo 163, parágrafo único, inciso 1, 3, 4 do Código Penal, e de deterioração do bem tombado, artigo 62 da Lei Especial, igualmente tive a oportunidade de assentar algumas premissas teóricas. O delito de dano exige a prática dolosa de destruir, inutilizar ou deteriorar, culminando em resultado material, ou seja, uma alteração negativa do estado da coisa. Isso houve. Os que danificaram foram condenados? Foram. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Assim, se o prejuízo for resultado de negligência, imprudência ou imperícia, a conduta do agente será atípica, embora possa gerar a obrigação de indenizar o lesado na esfera civil. A qualificação da violência pessoa grave ameaça, 163, parágrafo único do Código Penal, também demanda essa consciência e a vontade da prática de violência contra uma pessoa determinada. É de notar-se que, apesar de contemplarem verbos idênticos, destruir, inutilizar ou deteriorar, o crime previsto no artigo 62 da Lei 9605, ele é especial em relação ao crime de dano para o único do Código Penal. A deterioração de um bem público tombado integrante do patrimônio cultural objeto de um tipo penal mais específico e detalhado, com penas mais rigorosas. De sorte que, ante o princípio da especialidade, afasta-se a possibilidade do concurso material entre esses crimes. Adicionalmente, eu entendo que é importante, com o ônus constitutivo do que alega a condenação, no caso concreto, a materialidade do dano e a responsabilidade individual de cada um. Porque, do contrário, haveria a responsabilidade objetiva, o que é vedado pela Constituição. E o acusado não pode ser responsabilizado por um dano provocado por terceiro, especialmente se não houver prova de qualquer vínculo ou determinação direta. Ou seja, eu já julguei casos em que não se comprovou que aquela pessoa participou do dano. Porque aí temos o seguinte, temos a denúncia, e aí é preciso haver o devido processo legal. E nesse devido processo legal, algumas pessoas fizeram a contraprova, como, por exemplo, a senhora, por um depoimento de um policial, ela comprovou que ela não danificou bem algum. E digamos assim, essa necessidade dessa prova é uma orientação esposada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como no caso em que absolveu um réu acusado de liderar um grupo de movimentos dos trabalhadores rurais sem terra que invadiu o INCRA e causou danos ao seu patrimônio. Consulte-se a ação penal 619 da segunda turma, julgada em 18 de 11 de 2014. Ainda conforme a jurisprudência do tribunal, mesmo havendo prova de liderança em atos de vandalismo, não se presume a responsabilidade automática do líder pelo crime de dano qualificado. Demais disso, não é suficiente que a denúncia faça alusão a um prejuízo global supostamente sofrido pela União em razão dos danos causados durante o evento multitudinário, sendo essencial a individualização das condutas e a prova do prejuízo causado por cada réu, considerando-se o inafastável princípio da intranscendência da sanção. Recorde-se que a regra prevista no artigo 41 do Código de Processo Penal, ela exige da execução a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, além da classificação do crime imputado a cada conduta devidamente individualizada, sendo a denúncia genérica
incompatível com a ampla defesa e nos termos do artigo 5º, 55 da Constituição Federal e artigo 8º, 2b da Convenção Americana dos Direitos Humanos. Não havendo provas robustas da autoria e da materialidade sobre uma conduta criminosa descrita de forma adequada e individual, impõe-se a absolvição, visto que, como reconhece a jurisprudência da Corte, quanto à regra da prova, a formulação mais precisa é o estándar anglo-saxônico, no sentido que a responsabilidade criminal deve ser provada acima de qualquer dúvida razoável. Proof beyond a reasonable doubt. Ação penal 676, relatora ministra Rosa Weber, aqui na primeira turma. Passa ao caso concreto, senhor presidente. E vou passar de uma forma global, né? Cuida-se, na hipótese vertente, de ação penal ajuizada em desfavor de Ângelo Martins de Nicole, Marcelo Araújo Bormevê. Aí já foram citados aqui, eu vou passar essa parte, e os crimes que a eles foram imputados, porque depois eu vou à conduta. Preliminarmente, eu declaro a incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação penal nos termos que eu já me manifestei. Quanto ao mérito, senhor presidente, eu peço todas as vênias para dissentir da acusação e, eventualmente, dos votos que já foram proferidos pelos meus eminentes pares. Eu começo pela denominada ABIN paralela. O autor da ação penal, ele afirma que os réus Marcelo Araújo Bormevê e Giancarlo Gomes Rodrigues compunham um núcleo que atuava como central de contra-inteligência da organização criminosa ao angariar informações diversas sobre os opositores do governo por meio de recursos e ferramentas de pesquisa da ABIN para atacá-los, fazendo criar, multiplicar e circular notícias falsas. Mais especificamente, a denúncia imputou os seguintes fatos. Marcelo Bormevê, policial federal, teria integrado juntamente com seu subordinado direto, o sargento do Exército Giancarlo Gomes Rodrigues, e sob comando do diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, uma estrutura paralela criada no âmbito da Agência Brasileira de Inteligência, ainda no início do mandato do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, para atuar como uma espécie central de contra-inteligência da organização criminosa. Ainda eu vou mencionar a acusação, a defesa, para depois chegar à minha conclusão. 2, por meio de recursos e ferramentas da pesquisa da ABIN, entre elas o First Mile, usados em desconformidade com as regras que disciplinam as atividades de inteligência, os réus teriam produzido desinformação contra opositores do então presidente Jair Messias Bolsonaro, tendo como objetivo final o repasse de informações a vetores de propagação em redes sociais, perfis falsos, perfis cooptados. Página 52 da denúncia, para fins de ataques virtuais e, no momento posterior, para o monitoramento clandestino de autoridades públicas, assim consta da acusação, alvos de ações programadas com mais violência. Denúncia, página 60. A denúncia, ao especificar os casos que se deu uso indevido da ferramenta POSMAIO, da ABIN, ele mencionou pesquisa sobre o fiscal do IBAMA, Hugo Ferreira Neto Loss, tendo em vista a atuação prejudicial ao interesse do então presidente da República. Pesquisas sobre o inquérito policial instaurado contra Renan Bolsonaro, filho do então presidente da República, bem como sobre quais cargos estão em nome do filho Renan, do presidente da República. Pesquisa sobre a empresa Positivo Tecnologia, que fabricou parte das urnas eletrônicas do Play 2022, a partir de informações compiladas no arquivo eletrônico Positivo Docs, de autoria de Alexandre Ramagem, e no qual haveria dados sobre o corpo societário da empresa, seus controladores, acionistas, bem como histórico de doações eleitorais e sócios, pessoas relacionadas à empresa. A partir desses dados, pela acusação, o réu Marcelo Bormevê teria determinado a Giancarlo a disseminação de informações inverídicas sobre ministros do Supremo Tribunal Federal, sugerindo suposta relação deles com a instituição financeira detentora de participação acionária. Nesse ponto, senhor presidente, como foi mencionado aqui da denúncia, eu queria esclarecer que o fato é risível. O que houve foi o seguinte:
Eu, presidente do Supremo, presidente do CNJ, numa sexta-feira à noite, recebo uma notícia delituosa de que 2 bilhões de reais seriam levantados naquela sexta-feira à noite. Eu, como presidente do CNJ, sem exercer atividade jurisdicional, mas na tutela da rigidez do Poder Judiciário, eu determinei a suspensão do levantamento e que o juiz da causa decidisse se levanta ou se não levanta. Mas não podia levantar numa sexta-feira à noite, máximo entendo uma notícia de delito. Só para curiosidade, até hoje o juiz não definiu. Eu fui presidente de 2020, até hoje o juiz não decidiu esse levantamento. Segundo a denúncia, as ações ilícitas realizadas pela denominada BIM paralela, de forma indubitável, consistem em atos executórios relevantes do plano de crimes contra as instituições democráticas por potencializar a animosidade social contra as instituições, enfraquecendo e restringindo os exercícios. Em alegações finais, a acusação com amparo nas investigações desenvolvidas na PET 11.108 e na PET 12.732 afirma ser incontroverso que os acusados, em virtude dos cargos que ocupavam, manuseavam diversas ferramentas que facilitavam o acesso a informações em banco de dados abertos ou forneciam informações, segundo a acusação, disponíveis em banco de dados reservados, inclusive mediante o uso de sistemas ilegítimos pelos acusados pagos em moeda estrangeira, dólar-euro, que propiciava a ocultação de rastros nos casos de alvos mais sensíveis. Diante disso, que não podia ser diferente, a acusação se baseia nisso, ela alega ser irrelevante ao mérito da ação penal, portanto, as alegações defensivas sobre o período de utilização do First Mile ou sobre a interrupção do uso do sistema dentro da BIM em 2021, uma vez que a ação clandestina comprovadamente se estendeu no tempo e concretizou por meio de uso de ferramentas variadas. Aduz ainda a acusação que Giancarlo Rodrigues, em mais de uma oportunidade, teria confirmado ao Correio Marcelo Araújo Bormevê o repasse de informações para Richard Pouser, que então realizava postagem em suas redes sociais e até mesmo marcava Carlos Bolsonaro. Tudo com o intuito de ampliar a magnitude dos ataques digitais, concluindo que as provas coligidas aos autos, analisados em conjunto, deixam claro que Giancarlo Gomes agia para fomentar a circulação de informações falsas entre vetores de propagação, e não para checar dados de uma tarefa, legítima de inteligência. Ao final, renova seu pedido de condenação dos acusados, destacando que, ao propagar informações falsas sobre o processo eleitoral e minarem a credibilidade dos poderes constitucionais, e ainda pela injusta exposição de autoridades públicas, Marcelo Bormevê e Giancarlo Gomes agiram para angariar apoio social à ruptura institucional. A defesa de Marcelo Bormevê sustenta a improcedência da inicial acusatória. E ela destaca a ausência mínima de demonstração de que o réu teria praticado qualquer ato que amolde aos tipos penais imputados. Ela sublinha, vou fazer um resumo, que a denúncia imputa unicamente os condutos de criar e propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral, instituições e autoridades públicas, e ordenar a realização de pesquisas sobre pessoas físicas e jurídicas sem a mínima descrição do necessário nexo de causalidade entre as condutas atribuídas aos acusados e os crimes previstos nos artigos 359-L e 359-M e os demais artigos da denúncia. Afirma, ademais, que não há, segundo a defesa, não há demonstração de que tenham sido utilizados quaisquer ferramentas da BIM, nem mesmo a First Mile, para a criação de notícias falsas ou para a realização de ataques virtuais, que as pesquisas mencionadas teriam sido realizadas exclusivamente através de coleta de informações em fontes abertas. Argumenta ainda a defesa, eu vou checar, né? A maioria das condutas atribuídas ao acusado na denúncia oferecida para a Suprema Corte ocorreu em período anterior a 29 de junho de 2021. Portanto, são anteriores ao período em que, segundo a denúncia, teriam sido praticados os supostos delitos narrados na inicial.
Segundo a defesa, na denúncia nas alegações finais apresentadas por Sua Excelência, o excelentíssimo Procurador-Geral da República, foram narradas condutas praticadas pelo acusado durante o período compreendido entre 29 de junho de 2021 e 8 de janeiro de 2023. Quais condutas, segundo aqui se alega? Pesquisa sobre o fiscal Ibama Hugo Ferreira, pesquisa sobre a empresa positiva, que já me referi, sendo certo que as respectivas pesquisas não foram por iniciativa própria, mas solicitadas pelo Gabinete da Direção-Geral e tinham como objetivo a apuração de dados cadastrais, situação jurídica e demais informações atinentes à competência da ABIN. Assevera inexistir nos autos qualquer elemento que relacione a mera pesquisa a respeito do servidor lotado no IBAMA com os delitos de abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado, dano qualificado, grave ameaça ou deterioração do patrimônio tombado. No que diz respeito à empresa positiva, anota que havia, à época, notícia de compra da empresa positiva pela empresa chinesa Lenovo, sendo que tal informação, por resvalar em questão de soberania do Estado, passou a ser tema de interesse, demandando apuração a respeito de sua veracidade. Realmente, a BIM, no tocante à soberania, tem lá que pesquisar. Frisa-se que, após a realização da pesquisa determinada pela direção da BIM, chegou até ele, o acusado, notícia sobre a possível participação de um parente de ministro do Supremo Tribunal Federal no quadro societário da empresa positiva, pelo que resolveu, por iniciativa pessoal, verificar a veracidade da informação, que não foi concluída. Eu nem sei quem é que... também não se referia a mim, referia a um outro colega. Pugna incede alegações finais pela absolvição de Marcelo Araújo Bormevê com fundamento na tipicidade das condutas que lhe foram atribuídas e, alternativamente, na insuficiência probatória. Nesse sentido, assevera não haver na denúncia a descrição das condutas desses crimes pelos quais ele foi acusado. Já a defesa do acusado, Giancarlo, em seus memoriais escritos, pugna pela sua absolvição em relação a todos os crimes a ele imputados, e ainda comprovada a ausência de seu envolvimento na suposta empreitada golpista, e, subsidiariamente, na hipótese remota de condenação que seja apreciada e aplicada a causa de diminuição de pena por participação de menor importância e corretamente valorado o valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, observando as imputações que recaem ao ora acusado e que dizem respeito a fatos ocorridos em tempo manifestamente distinto aos atentados de 8 de janeiro, bem como a baixa capacidade contributiva do acusado e a ausência de comprovação que os supostos atos praticados deram asa à consumação dos crimes de dano causado ao erário e destruição de patrimônio. Nesse sentido, aponta a improcedência da denúncia quanto à imputação da prática do crime de organização criminosa armada, cujo elemento subjetivo exigido, consistente no dolo de se dedicar de modo estável e permanente à atividade criminosa, mediante reiteração delitiva por tempo determinado, é absolutamente carente de prova nos autos. Sustento, por conseguinte, que não logrou êxito a acusação em demonstrar que o réu estivesse organizado de forma estruturada com quem quer que seja, o que, por óbvio, não configura uma organização e tampouco foi capaz de demonstrar que Giancarlo tivesse feito de uso de arma e tivesse incitado o uso de arma. São elementos do tipo penal, o princípio da legalidade. Defende que as ditas pesquisas, e é isso que eu digo e repito todo momento, senhor presidente, houve desvio de penalidade, é outra área, mas nós estamos tratando de tipo penal que exige específica tipicidade e não admite nem analogia malaparte, nem interpretação extensiva. Defende que as ditas pesquisas feitas por Giancarlo, usando a ferramenta First Mile, ocorreram entre 13 de agosto de 2019 e 11 de junho de 2020, ou seja, em período anterior
a existência dos delitos tipificados nos artigos 359L e 359M do Código Penal, o que, por óbvio, não podem ter aplicação retroativa. Paralelamente, ainda a defesa acrescenta que a tentativa de enquadrar ataques virtuais, a disseminação de notícias falsas ou discurso de ódio, como violência ou grave ameaça, é vista como uma distorção dogmática, de modo que tais condutas, embora possam configurar outros ilícitos, não possuem natureza de coação física ou moral direta exigida pelos tipos penais. Poder-se até pensar numa incitação. Sublinha-se que, da série de condutas narradas pela acusação, que supostamente se enquadrariam na definição de crimes contra o Estado Democrático, como reuniões para traçar estratégias, discursos para regimentar apoiadores, elaboração de planos e até mesmo minutas que não chegaram a ser publicizadas, tal como são as minutas que procuram incitar a prática desses crimes, nenhuma delas é relacionada ao réu. No que tange à imputação dos danos, evidentemente, alega que não houve aquela participação direta na produção dos danos materiais aos bens da União, não havendo nada que se associe ao nome do acusado. Argumenta que a conduta imputada ao réu de produção e disseminação de notícias inverídicas com o sistema eleitoral em instituições democráticas em 2020 e 2021 não se adequa à norma jurídica penal, vez que tão pouco pode ser interpretado como atos preparatórios para a trama golpista. Tão pouco pode ser interpretada como atos preparatórios para a trama golpista. Isso aqui foi no período eleitoral, devia ter um crime eleitoral aqui, perseguindo esse acusado, se verdadeiras são essas acusações. Não estou nem negando as acusações, estou analisando os fatos à luz da lei, não estou negando que tenha havido um desvio de finalidade. Além do fato que há de argumentando, ainda que os atos descritos sejam compreendidos como parte de uma trama, é certo que se encaixariam como parte de atos preparatórios, que são impuníveis pelo ordenamento jurídico, uma vez que não apresenta risco concreto ao bem jurídico tutelado. Destaca, por outro lado, que Giancarlo não atuava por livre e espontânea vontade ao realizar consultas e pesquisas nos mais diversos sistemas, seja no First Mile, seja o uso de fontes abertas ou quaisquer sistemas disponíveis, mas sim um cumprimento de normas hierarquicamente superiores não ilícitas. Partindo da informação oficial da BIM, no sentido de que Giancarlo, via nome de usuários GCL, realizou total de 887 consultas em 71 números de telefone diferentes entre 16 de setembro de 2009 e 6 de novembro de 2020, assevera que, em relação a esse período estabelecido na denúncia, que afirma terem os supostos crimes sido praticados de julho de 2021 a janeiro de 2023, o acusado não mais utilizava essa First Mile. Então, a ministra, desde já, convém reiterar que a inicial acusatória, malgrado bem elaborada, não menciona que os réus tenham se associado a outros agentes para a prática de uma série indeterminada de delitos punidos com pena superior a 4 anos de modo estável e permanente, como se exige para classificar organização criminosa. Ausente a prática do delito previsto no artigo 2º, não há de se cogitar a incidência da causa de aumento, que é o uso armado, a organização criminosa armada. De qualquer maneira, eu verifico que a denúncia não descreveu com clareza quais membros da suposta organização criminosa estariam armados. Menos ainda mencionou que os réus tenham se utilizado de qualquer arma de fogo aquecido com seu emprego por outrem. Ausente qualquer prova do cumprimento desses requisitos, num crime nula pena sine lege, não se cumpre
o princípio da legalidade a fortiori da tipicidade, deve ser julgado improcedente a imputação do crime de organização criminosa em relação a esses agentes. Em caso, para que afirma que, mediante o emprego de ferramentas de pesquisa da BIM, o réu Marcelo Bormevé, juntamente com seu subordinado direto, Giancarlo, teria atuado no sentido de promover a disseminação de informações falsas, sobretudo contra o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, contribuindo para o descrédito da Corte das instituições democráticas, preparando o ambiente para a futura, e eu disse que não há possibilidade de dolo superveniente, preparando o ambiente para a futura prática dos crimes contra o Estado democrático. Como eu já destaquei, nas premissas teóricas, o início da execução dos delitos de abolição violenta do Estado democrático e golpe de Estado exige prática de atos imediatamente dirigidos à concreta materialização dos núcleos penais, quais sejam tentar, com o emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais e tentar depor por meio violento ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Com a devida vênia, nesse ponto, eu não verifico como é que a utilização desses instrumentos pode ter conduzido a essa concreta materialização de tentar, com o emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes, ou tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Em primeiro lugar, eu destaco de que Marcelo Bormevé tem utilizado ferramentas da ABIN para a realização das pesquisas mencionadas na exordial, das quais somente uma única pesquisa, guardaria relação com os fatos narrados na inicial, aquela relativa aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aquilo em nada é a mesma coisa. A menção à realização pelo Correio Giancarlo, aliás, fui vítima, mas, enfim, coisa tão indiferente. A menção à realização pelo Correio Giancarlo Rodrigues de mais de 800 pesquisas com o uso da ferramenta First Mile está absolutamente descontextualizada. Com efeito, referida ferramenta deixou de ser utilizada pela BIM em maio de 2021, anteriormente, portanto, ao período dos fatos narrados na denúncia. Ademais, destaca-se, nas páginas 75 e 76, trecho de diálogo entre Marcelo Bormevé e Giancarlo, datado de 15 de março de 2021, indicativos que o réu, naquela data, já não possuíam mais qualquer acesso ao First Mile. No contexto das pesquisas relacionadas a Jair Renan Bolsonaro, filho, então, do presidente e ex-presidente da República, Giancarlo enviou a seguinte mensagem a Bormevé: agora faz falta First Mile. Ou seja, pesquisa infrutífera porque não estava usando a First Mile. Além disso, há um despacho da própria DOINT informando que as 887 consultas realizadas por Giancarlo se deram entre 16 de setembro de 2019 e 6 de 11 de 2020, página 7. Ocorre que, na peça exordial, na denúncia, delimitou-se o período temporal dos fatos supostamente criminosos atribuíveis a esses agentes ao intervalo de julho de 2021 a 8 de janeiro de 2023. Por conseguinte, antes da suposta organização criminosa ter iniciado ações alegadamente voltadas a abolir o Estado democrático de direito. A First Mile não era mais utilizada pelos réus mencionados, tampouco pela BIM. Registro, senhor presidente, senhor ministro relator, meu entendimento, com a devida vênia, no sentido de ser absolutamente reprovável o comportamento dos funcionários públicos no exercício de suas funções na BIM, ao utilizar ferramentas daquele órgão para finalidades outras, que não as da própria agência. Mas, nada obstante, não se logrou comprovar ad minus a atuação dos réus em questão, no sentido de auxiliar o início
da execução dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou de golpe de Estado. A apuração de eventual excesso na atuação profissional ou vício na motivação das condutas dos acusados tem como sede mais adequada, no meu modo de ver, as esferas de controle interno e externo, por se enquadrarem tais condutas em manifestos desvios funcionais, inclusive em atos de improbidade, não se encontrando abrangidas pelo âmbito de proteção do direito penal, que possui o caráter de última ratio na tutela dos bens jurídicos e dos interesses mais relevantes da administração pública, especialmente no que tange aos crimes imputados ao réu. É manifesta a ausência de nexo causal entre as condutas típicas na denúncia e os crimes imputados. Então, estou entendendo que não há nexo causal usar ferramenta e fazer manifestações, ainda que contra, em redes privadas e entre esses réus, inclusive considerando essa distância temporal entre os fatos. O principal evento abordado na denúncia relativa a notícias falsas envolvendo os ministros supremos data de agosto de 2021, de modo que eventual condenação caracteriza a verdadeira responsabilização penal objetiva. Anoto, por fim, que, conforme destacou o relator e a acusação, houve aqui um acréscimo dos fatos que não haviam sido escritos na denúncia, mas eu acho que isso está superado. Vou nem manifestar, mas isso já me permite inferir um manifesto de desvio da atividade de inteligência. Em primeiro lugar, destaca-se que a ausência mínima de indicação da quase totalidade desses fatos na inicial acusatória impede que eles sejam levados em consideração, o que já foi dito pelo próprio ministro relator e por Vossa Excelência também fez constar, se não me engano, na ata. Em segundo lugar, então não vou me demorar sobre isso. Em segundo lugar, ainda que fosse possível considerar fatos novos sobre os quais a defesa não teve oportunidade de se defender, absolutamente não restou comprovado quem teria realizado as referidas pesquisas, a pedido de quem, para que finalidade, em qual contexto e mediante quais ferramentas, se a mais não era mais utilizada. Por conseguinte, é preciso reconhecer que houve uma omissão de descrever e comprovar quais atos praticados pelos réus revelariam a atuação no sentido de promover a violência exigida pelos tipos penais, não tendo, assim, o órgão de acusação de se desincumbir do ônus de comprovar terem os acusados efetivamente praticado crimes contra o Estado Democrático de Direito. Consequentemente, também, senhor presidente, a Igreja Turma, com as vênias de estilo, devem ser julgadas improcedentes as imputações dos delitos de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e do golpe de Estado. Em relação aos crimes de dano qualificado e dano ao bem tomado, devem ser repisados aqueles argumentos que eu fiz no voto passado. O Ministério Público sustenta que eles teriam participado dessa organização criminosa e que essa organização, deliberadamente para tomar o poder, teria levado a esses danos causados. Com todas as vezes, senhor presidente, não há... Eu estou pulando alguns trechos, mas, de qualquer maneira, vou fazer incluir na publicação. Senhor presidente, então, com todas as vezes, não há uma linha sequer na denúncia que indique qualquer tipo de ação dos réus a relacioná-los com os danos praticados em 8 de janeiro. A atribuição a alguém da responsabilidade por um resultado danoso exige que a acusação demonstre a existência de nexo de causalidade entre a ação atribuída ao acusado e a produção daquele resultado. O Código Penal brasileiro, conforme a lição de Nelson Hungria, adota a teoria da conditio sine qua non para vincular a ação do réu ao resultado lesivo. Diz o artigo 13 do nosso Código Penal: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Superveniência de causa independente. Parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação,
quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Os fatos anteriores. A toda evidência, a conduta dos réus, tal como narrada na denúncia, não configurou uma conditio sine qua non para a execução do delito que lhes foi imputado. Nada há nos autos que possa responsabilizar os acusados pela depredação do dia 8 de janeiro. A invasão e a depredação dos prédios públicos e bem tomados por uma multidão causou danos de gravidade amazônica que não podem ser ignorados, e aquelas pessoas foram efetivamente condenadas pelo dano causado, levando-se em consideração que a lei especial absorve, por ser mais grave, o dano comum. A gravidade do ocorrido, contudo, não justifica uma acusação de responsabilidade genérica, sem a devida análise individual. E, com isso, eu estou me referindo ao início do voto, que eu fiz a revisão com relação a quem fez o quê. O cotejo das acusações, com as provas acostadas aos autos, impõe a conclusão de que o réu Marcelo Araújo Bormevê e Giancarlo Gomes Rodrigues podem ter cometido desvio de finalidades, mas não podem ser responsabilizados criminalmente pelos crimes de dano qualificado, de dano ao bem tombado, nos levando a essa conclusão os seguintes tópicos. Não há qualquer prova nos autos, que já tem uma determinada instituição, embora a natureza multitudinária dos danos dispense a acusação de detalhar cada um, isso não autoriza a descrever as condutas sem qualquer mínima individualização das condutas e dos danos, não admitindo-se uma formulação demasiadamente genérica. Uma acusação de dano tão genérica não seria válida nem mesmo para os autores diretos, quando se trata de supostos partícipes, em que há ausência de individualização da conduta, que é ainda mais grave porque compromete o direito à ampla defesa. A acusação, assim, não estabelece uma correlação mínima entre a suposta ação de omissão nos réus e a prática dos danos, que eu já passei, presidente, pelos outros crimes. Terceiro, a responsabilidade criminal deve ser atribuída a quem efetivamente causou a destruição. Não há qualquer prova dos autos que os réus desejassem interferir no funcionamento dos poderes da República por meio de determinação às pessoas que se encontravam em Brasília em 8 de janeiro, para que invadissem os prédios públicos e destruíssem os bens lá encontrados. Não há prova nenhuma de que esses réus aqui fizeram alguma coisa nesse sentido. Então, por todo o exposto, eu considero não haver elementos nos autos que autorizam a condenação dos réus Marcelo Araújo Bormevê e Giancarlo, sendo de rigor improcedente da pretensão punitiva, em relação a esse crime, atentado violento, etc. Como Sua Excelência, procurador, tratou de fato, eu trato agora da transmissão online do influenciador argentino Fernando Serimedo. A acusação sob o título geral de potencialização da animosidade social imputou aos réus Ângelo De Nicole e Guilherme Marques Almeida condutas supostamente destinadas a manter a população em estado de revolta e enfraquecer o sentido da legitimidade do processo democrático. Nesse contexto, teriam os denunciados preparado materiais para divulgação pelo influenciador argentino Fernando Serimedo em uma transmissão ao vivo pelo YouTube em 4 de novembro de 2022, na qual este teria apontado disparidade entre a distribuição de votos computados em urnas novas, fabricadas em 2020, e antigas fabricadas em 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. RAPJ número 440, 1196/2023. O influenciador Serimedo divulgou em seu perfil na rede social Twitter uma pasta na nuvem contendo os arquivos da auditoria para análise do público. Os metadados de um desses arquivos indicavam como seu proprietário o réu Ângelo Martins De Nicole. Consta dos autos que este também compartilhou via WhatsApp o contato do argentino com Mauro Cid.
O delator Mauro Cid, a propósito, reportou que Ângelo Martins da Nicole faria parte de um grupo menos radical, ao lado do general Pazuello, do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Em alegações finais, o ilustre representante do PAC aduziu que Ângelo Martins da Nicole participou do grupo de WhatsApp Eleições 2022, conforme dados do aparelho celular de Flávio Botelho Peregrino, analisados na informação da Polícia Judiciária IPJ 2.263.992 de 2025. Nesse grupo, teriam sido discutidos argumentos sobre os modelos das urnas que seriam semelhantes aos divulgados por Serimido. Além disso, Ângelo de Nicole teria compartilhado do mesmo grupo vídeos suscitando interferência eleitoral, em prejuízo de Jair Bolsonaro por meio das redes sociais da Meta. Ocorre que o conteúdo das conversas do Grupo Eleições 2022 foi obtido mediante a apreensão do smartphone de Flávio Botelho Peregrino, em 14 de dezembro de 2024, por decisão proferida nos autos da petição 13.299, a outra petição. Como esclareceu o ministro relator, em parte durante as sustentações orais, essa AIPJ realmente não foi juntada aos autos da presente ação penal, por ausência de requerimentos de compartilhamento de prova pelo Ministério Público. Nada obstante, as alegações finais da acusação se baseiam contra as imputações dirigidas ao réu Ângelo de Nicole, fundamentalmente nesses elementos coligidos do Grupo Eleições 2022. Nesse ponto, com a devida vênia, há inovação em relação à denúncia, que sequer menciona a existência desse grupo, atendo-se às alegações de que o nome de Ângelo de Nicole constava dos metadados de um arquivo, de um dos arquivos carregados em uma pasta no serviço de nuvem Google Drive, cujo link de acesso foi divulgado pelo influenciador Fernando Serimido. E 2, Ângelo de Nicole compartilhou o contato do Ângelo com Mauro Cid. Essa modificação substancial da descrição do fato da denúncia não foi sequer objeto de mutatio libelli nos moldes do artigo 384, a mudança da acusação. Eventual acusação do demandado, então, consistiria em grave violação do princípio da correlação entre a acusação e a sentença inerente ao juiz natural constitucionalmente garantido pela Constituição Federal. Incorreria, de igual modo, em afronta ao direito de comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação assegurada, porque o réu se defende dos fatos. Essa ausência de comunicação, ela viola o artigo 2º, parágrafo, a linha B da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, que é o nosso Pacto de São José da Costa Rica. Haveria ainda notória ofensa aos princípios constitucionais devido ao processo legal e da ampla defesa, uma vez que o acusado tem o direito de acesso aos documentos que embasam a acusação antes de formular a sua defesa. Quanto ao envio por Ângelo de Nicole do contato Serimido a Mauro Cid pelo aplicativo de mensagem WhatsApp, vale dizer que isto ocorreu em 8 de 2 de 2023, ou seja, muito depois da suposta tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Cuida-se de elemento que em nada agrega a versão acusatória, de que o réu Ângelo de Nicole teria integrado uma organização criminosa destinada a enfraquecer o sentido de legitimidade do processo democrático. Com base nesses frágeis argumentos, nós sabemos que, ao receber a denúncia, há uma delibação superficial, mas, ao julgar, é muito importante uma profundidade na análise das provas dos autos. Com base nesses frágeis elementos, a acusação pretende refutar, nas suas palavras, as alegações de que Ângelo de Nicole é acusado apenas por compartilhar número de telefone ou alimentar uma pasta no Google Drive. Entretanto, com a devida vênia, a leitura atenta da peça acusatória revela assistir razão à defesa, pois o réu, de fato, foi denunciado como incurso em crimes de gravíssimos
resultados simplesmente pela conduta de carregar um arquivo em nuvem e por compartilhar um contato meses depois da regular posse do novo governo. Ainda que fosse possível considerar em seu desfavor as conversas do Grupo Eleições de 2021, seria imperioso concluir tratar-se apenas de suas impressões sobre o sistema eleitoral em ambiente privado. O caráter equivocado das opiniões do réu não as torna criminosas per se, muito menos o seu alegado intuito de influenciar a opinião pública. Haja vista que entendimentos errôneos devem ser depurados justamente pelo livre debate democrático como consectário do direito previsto no artigo 5º, inciso 4º e 9º da Constituição Federal. Inclusive, como apontado pela própria Procuradoria-Geral da República, o Tribunal Superior Eleitoral tratou de divulgar resposta fundamentada sobre os argumentos apresentados na live do argentino Fernando Sirimedo, logo após a transmissão, reforçando a ideia de que, em uma democracia, temas de relevância pública devem ser abordados com um diálogo aberto, informativo e transparente. Não se sustenta, com a devida vênia, dessa forma, a visão ministerial de que o réu teria, com seu engajamento em um debate relevante, enfraquecido o sentido da legitimidade do processo democrático. Esse enfraquecimento ocorre, na realidade, com a criminalização do discurso e o silenciamento de vozes críticas dissonantes. No que tange à conduta do réu Guilherme Marques Almeida, a acusação afirma que este teria papel tático na organização criminosa, o direcionamento de iniciativas populares por meio de conhecimentos militares especializados. Entretanto, a descrição das condutas imputáveis ao demandado denota que não houve qualquer emprego de conhecimentos militares especializados, muito menos para o direcionamento de iniciativas populares, mas uma mera expressão de opiniões particulares em conversas com pessoas do seu círculo social. Nessa linha, o parquê aduz que Guilherme Almeida teria compartilhado com Mauro Cid conteúdo sobre alegações de fraude nas eleições, tendo em vista que enviou para Mauro Cid o lead da transmissão de Sirimedo, no próprio dia em que ela ocorreu, 4 de 11 de 2022, às 17h15. 2, no dia seguinte, enviou para Mauro Cid o link do site eletrônico Brasil Was Stolen, bem como o link para o vídeo da auditoria das urnas. Teria feito, em 15 de fevereiro de 2021, uma ligação de quase 10 minutos para um contato que seria de Mauro Cid. E 4, Guilherme Almeida foi adicionado em 5 de novembro de 2022 ao grupo de WhatsApp Amam Todos, do qual fazia parte Mauro Cid. Eu reitero, senhor presidente, e egregia turma, com todas as vênias, que o mero compartilhamento de impressões pessoais, mesmo que equivocadas em caráter privado, não tem o condão de configurar crimes, muito menos os de tentativa de golpe de Estado ou de abolição violenta do Estado democrático de direito. Observe-se que a acusação cita até mesmo uma ligação de fevereiro de 2023, posterior aos fatos narrados na denúncia, como suposta evidência de organização criminosa, o que não se pode acolher. Demais disso, obviamente, a organização criminosa não se configura pela mera participação de um grupo de WhatsApp de egressos da Academia Militar, de egressos da Academia Militar de Agulha Negra, sem qualquer conotação delitiva. A acusação indica ainda, como prova de suposta atuação criminosa de Guilherme Almeida, as atribuições do órgão que estava lotado, o Comando de Operações Terrestres, o COTER, a saber, informar, atribuições do COTER, informar, influenciar grupos de indivíduos, afetar o ciclo decisório de oponentes, evitar, impedir ou neutralizar os efeitos das ações adversas na dimensão informacional. Isso atribuições do COTER. Entretanto, não há nos autos qualquer elemento que permita concluir pelo desvirtuamento das atribuições do COTER com vista a uma ruptura institucional. Apesar
de afirmado que o militar detinha conhecimentos técnicos especiais e desempenhava na organização criminosa o papel necessário de criar e propagar em larga escala os conteúdos espúrios sobre o Poder Judiciário e as eleições brasileiras, a narrativa concreta que se colhe da peça acusatória é de que Guilherme Almeida teria tão somente debatido na seara privada aspectos relativos às eleições, sem qualquer prova da alegada produção e disseminação em massa. Por certo, o envio de áudios e mensagem de texto por WhatsApp não demanda qualquer tipo de conhecimento técnico especial. Todos nós sabemos fazer. Não possui o condão de causar violência ou deterioração do patrimônio público ou abolição violenta da democracia ou de golpe do Estado. Inclusive, nas mensagens e áudios apontados pela acusação, extrai-se o cuidado do réu em ressaltar que apenas expressava a sua opinião pessoal, isso já sob contraditório judicial, e que não havia nenhuma movimentação concreta das Forças Armadas para interferir nos resultados das eleições.